Bom, pessoal, aqui é a cidade de Ubajara. Está em festa hoje. Segundo o Ivo, parece que o atual prefeito ganhou. Ó, tem Mix Mateus aqui também. E parece que ele vai fazer uma festa hoje aqui. Agora a gente está indo ali no endereço do Ivo para conhecer ele e ir pro hotel tirar essas roupas aqui, esses negócios. Tá todo mundo cansado. Episódio de hoje. Receba as flores que eu te dou. Então, pessoal, tá bem? Eu falei para vocês que eu vou explicar sobre o controle biológico. A gente sabe que quando surge uma praga nas plantações, seja ela uma plantação de que for, quando surge uma praga, vai lá e aplica-se o defensivo químico, né, que é o produto que tem veneno, para combater essa praga de forma mais rápida. E a gente aqui na fazenda pratica uma coisa chamada controle biológico. E o controle biológico ele vai combater essas pragas, mas vai combater ela de forma natural. A gente não vai precisar usar nenhum tipo de produto. Um exemplo é uma praga que tem aqui na fazenda, conhecida como ácaro rajado. O ácaro rajado é uma praga comum na nossa região, é uma praga que se prolifera pelo calor, então se está fazendo calor, ela vai se favorecer por esse clima. E ela aparece lá nas estufas justamente quando a temperatura da estufa aumenta. É uma praga que se prolifera pelo calor. E quando ela aparece, do que ela vai se alimentar? Ela se alimenta da seiva das plantas. Ela se alimenta, tira a seiva, né? Ela queima a pétala e a folha da nossa rosa. E uma rosa com uma pétala queimada, esteticamente, ali vai perder o seu padrão de comércio. Não vai mais ser vendida. E diariamente vai passando uma equipe nas roseiras para ver se existe em algum lugar o foco dessa praga. E assim que eles virem ela, eles marcam o local do foco, né, que a praga está ali se proliferando. Eles marcam o local e vêm até essa estufa que a gente está aqui agora. O que eles vêm fazer aqui? Bom, aqui dentro a gente cultiva essa planta conhecida como feijão de porco ou Canavalha ensiformes. Essa é uma planta que é usada muito para esse controle biológico. Por quê? Por conta da folha. Essa folha dela, típica do feijão, né, vai abrigar o indivíduo. Já vou falar sobre ele. E ela também fixa nitrogênio no solo. Então não tem problema a gente ficar replantando ela no mesmo solo durante anos. Justamente porque ela fixa muito nitrogênio no solo. E ela vai abrigar na folhagem um indivíduo conhecido como ácaro vermelho ou ácaro predador. É outro ácaro, tá? O ácaro rajado é a praga e o ácaro predador, que é quem está aqui sendo reproduzido, ele combate essa praga pra gente. Ele se alimenta dela. Então, quando eles virem ela lá, eles vêm pegar o predador, que é o inimigo natural dela, e levam ele para combater, para eliminar ela lá dentro das estufas. E depois ele vai retornar. Agora deve ter gerado uma curiosidade de como que leva, já que ácaros são muito pequenos, né? Como que é o nome desses animais? O ácaro predador ele não vai estar aqui de qualquer forma. A gente já sabe que ele está abrigado aqui nessa planta. Como a gente faz para levar ele? Então eles viram o foco lá da praga, eles vêm pegar o predador. Para pegar o predador, a gente chama de captura. É colocar o copinho aqui em cima da estaca, coloca o copinho branco, tem que ser branco, porque ele é atraído pela cor branca em excesso do copo. Então eles colocam em cima da estaca e o predador que está na folhagem, ele vai sair da folha e vai subir para o copo. Justamente porque o branco em excesso do copo atrai ele. Certo? Podem aproximar o olho. Pode olhar bem.
Só que eu acho que ele só elimina o outro. Ele elimina essa praga. Então nós temos que descobrir qual é a praga. Colocar aqui dentro desse isopor, aí pega o copo, sacode na palha, ele vai se passar para essa palha e vão colocar a palha dentro desse outro recipiente aqui. O predador já tá nela, colocam aqui dentro e levam o predador na palha até as roseiras. Chegou na roseira, aonde tiver o foco de praga, que é o ácaro rajado, ele palha por cima do foco. O predador vai sair da palhinha e procurar a praga para se alimentar, para combater. Então isso acontece sempre que surge praga. Apesar de estar fazendo calor essa época do ano, a gente tem controlado esse foco, só para vocês verem como é bem eficaz, né? E essa iniciativa nos ajuda a minimizar o uso de defensivo químico, contribuindo na preservação do meio ambiente e no bem-estar dos colaboradores, tá? É claro que a gente ainda usa defensivo, mas essa aqui foi uma redução bem significativa para a gente, bem significante. Ok? É do captação da água da chuva. Sempre fomos também muito preocupados com a crise hídrica, a falta de água. Só que essa preocupação é mais nessa época que a gente está agora, que é a época de verão, de estiagem, onde para de chover, as barragens que a gente tem, elas começam a secar de forma natural e a gente precisa de alguma garantia, né? Em 2012, o proprietário ele construiu o primeiro reservatório de água pluvial, né? Esse aqui foi construído em 2012 e já começou a encher cheio a primeira vez, a entrar água nele em 2013, no primeiro inverno após construído, como assim no inverno. A proposta é que quando chover aqui na fazenda, a água vai bater em cima das estufas, da cobertura e escorra para os canos que tem na lateral. Esses canos acoplados captam a água da chuva e direcionam toda para o reservatório. Então o desenho das estufas, o sistema de cano acoplado, não só na lateral, mas de todas as estufas, é tudo para captar essa água e trazer para cá. A água da chuva mesmo não entra lá dentro, é tudo para cá, certo? Dessa forma a gente consegue armazenar por reservatório, que hoje tem 2, né? Cerca de 60 milhões de litros de água, 60 mil metros cúbicos de água. E eles podem chegar a uma profundidade de até 6 metros, ok? E essa aqui é a nossa garantia que mesmo em época de seca do ano a gente vai continuar produzindo da mesma forma, ok? Temos uma terceira, quarta opção, que seria os poços profundos. Tem até 2 poços ainda ativos, né? Mas é uma última opção porque a concentração de sódio no nosso solo é um pouco alta. Então a gente deixa aí para uma última alternativa. E não é só armazenar a água da chuva e deixar aí. Tem que dar tratamento, filtro, sempre fica em movimento, certo? Esses fios que tem por cima é para colocar uma tela que diminui a evaporação da água pelo calor do sol. E por baixo da água também é adicionada uma camada de geomembrana. É uma lona que vai evitar a infiltração da água no solo ou algum tipo de vazamento na parede. Está aberta. E o que acontece? Muitas das vezes a pessoa tem pena de tirar a rosa. Ela tá lá aberta, não vou cortar ela não, vou deixar ela lá. Aí a rosa vai abrindo. E chega um momento que ela vai cair por conta própria, porque você não tirou. Aí ela vai ficar num ciclo improdutivo. Se vier outra rosa naquele lugar, vai vir, mas é fina. Né? Lá na ponta vai vir fina e vai ficar nessa, até a roseira parar de produzir. Ou quando você decide quebrar, quebra muito aqui em cima, perto do botão, né? Faz um corte aqui, perto do botão, que é outro erro gravíssimo. Por quê? Porque você está cortando na parte fina e superior da roseira. As outras que vêm não vêm com espessura mais grossa, vem fina da mesma forma e muito improdutiva, né? E eu sempre aconselho para quem eu estou explicando, jamais cortar nesses primeiros galhos, ó. Esses primeiros galhos aqui, que só tem 3 folhinhas esses galhos. Significa que a gema que tem atrás, que é o que produz a rosa, é improdutiva, elas não produzem rosa. Os galhos que produzem rosa é a partir de 5, ó. Esse daqui, ó, tem 5, entendeu? 5. Esses aqui são produtivos. Se eu cortar acima deles, eu sei que vem outra rosa. Porém, eu não vou cortar aqui só porque tem 5 folhas. Por quê? Porque aqui ainda é pequeno. Eu preciso no mínimo de 40 centímetros de comprimento para ir para o mercado. Se não der 40 centímetros, ela vai ser descartada. E aqui não vai dar, né, se eu cortar.
E também ainda é muito fino. Aí o que ele vai fazer, o colhedor? Qual é a orientação que ele recebe? É observar o ponto de surgimento da rosa toda vez que ele for colher. O que é o ponto de surgimento? É o local que ela está surgindo. Essa daqui, ó, ela está surgindo daqui. Entendeu? Então é daqui, depois que ele identificar o ponto, que ele vai contar 4 galinhos para cima. Descarta o primeiro, que só tem 3, eu não vou contar com esse, certo? Porque a gema é falsa. Vou contar a partir desse, ó. 1, 2, 3, 4. E acima do quarto galinho, da quarta folha, eu vou fazer um corte na diagonal. Acima do quarto galho, fazer um corte na diagonal. Porque se eu cortar reto, quando ligar a microaspersão, que é para aguar, a água vai acumular nesse corte. Né? O corte foi reto, a água acumula e gera bactéria. A gente só pode ir na diagonal. Para a água bater e escorrer. Aí evita aí bastante doença. Né? Como a agrobactéria, por exemplo. A agrobactéria é uma doença que surge pela falta de higienização da tesoura, né, na hora de cortar. E a gente higieniza a tesoura a cada 3 cortes com um produto chamado cobre. Entendeu? Fazendo dessa forma, cortei acima do quarto galinho na diagonal. Daqui a 45 dias eu vou colher a outra rosa acima do quarto galho. É certeza que vai vir uma rosa aqui, tá? Eu posso contar com ela. E eu sabendo que essa rosa vem, não falta rosa para o mercado. Porém, os galinhos que eu deixei embaixo também podem vir da mesma forma, no mesmo tempo. Ou seja, podem vir 4 rosas a cada corte. E dessa forma é que ela se torna essas roseiras que vocês estão vendo. Com várias rosas numa só muda, entendeu? Porque uma rosa é garantido vir, mas elas começam a se multiplicar. Para vocês, o processo é bem minucioso, né? Eu tive aqui no passo a passo. E do controle biológico, do composto até o mercado, é uma forma de engrenagem, todo mundo trabalha ali numa certa sincronia, né? Não pode haver um erro aqui, senão lá na frente vai ter outro, enfim. E o local que a gente está agora é a classificação, aqui é a decisão final. As pessoas que trabalham aqui, elas já precisam conhecer mais a rosa, né? Elas precisam ser mais experientes. E normalmente todo mundo que trabalhou aqui também já trabalhou naquelas estufas, certo? A primeira coisa que acontece quando a rosa vem para cá, a primeira coisa tem que acontecer é passar por aquelas 2 máquinas ali atrás. Ó. Aquelas máquinas tiram 50% da folha e do espinho. Como assim? Metade da arte, né? A gente chama de arte, metade da estrutura, eles vão tirar, aquela máquina tira 50% dos espinhos e da folha. Isso é feito para facilitar na hora de manusear, na hora de embalar. Então, tem que primeiro passar lá, para depois vir para essa máquina, onde eles vão dar início a outra etapa desse processo, que seria, eles classificam primeiro por tamanho. Vocês podem ver aqui, ó, a numeração, ó. São os tamanhos que eu até falei para vocês. O tamanho mínimo de 40 centímetros, 50 e 60. É o tamanho do buquê, das caixas em que elas vão ser colocadas. Então, primeiramente aqui eles estão classificando por tamanho e ao mesmo tempo classifica por qualidade. Então, está classificando aqui, percebeu que tem algum problema que o mercado não aceita, vai descartar aqui no chão mesmo. Então, esse material descartado, no final do dia vai ser recolhido e ser levado lá para aquele local para se tornar um adubo. Entendeu? Então, aqui é só a primeira etapa da classificação. Ali embaixo, ó, se inicia a outra, que é a de embalar. Né? Normalmente são as mulheres que embalam, tá? Elas embalam cerca de 50 buquês por hora e fazem um excelente controle de qualidade. São bem experientes, certo? 50 buquês por hora. Cada buquê, cada arranjo tem cerca de 20 bufões, tá? E só uma observação, pode ficar. Queria que vocês soubessem, é porque olhando para esses números, acaba gerando uma dúvida, né? Tem 40 maior, 40 menor, como assim? Por exemplo, esse aqui é um buquê de 50 centímetros da rosa Piche Avalanche, é meio um champanhe, né? 50 centímetros, 50 maior e 50 menor. É por isso que tem 2 números lá. Por quê? Porque se colocassem todo no só tamanho,
poderia machucar os botões aí durante o transporte. É por isso que a gente divide. São cerca de 20 botões, alguns mais em cima e outros mais embaixo, para facilitar aí durante esse transporte, entendeu? Então é tudo bem organizado. Após instalar o buquê, a esteira vai levar, ó, elas colocam na esteira, vocês podem me acompanhar. E a esteira leva até esses rapazes ali, ó, na esteira. Ali eles vão pegar o buquê, acertar o tamanho, né? E também se certificar de que aquela roda pode mesmo ir para o mercado, certo? Após estar tudo ok, eles vão colocar dentro das caixas. E é importante vocês saberem que as caixas, elas têm um fundo impermeável. Vocês podem até dar uma olhada, ó. O fundo delas são impermeáveis. E eles colocam um produto chamado Grisal. Colocam naquelas descargas lá, ó, um produto chamado Grisal, que é um conservante. Ele tanto conserva como hidrata a rosa após ela ser colhida. Porque depois de uma rosa colhida, ela é um semur. Ela precisa receber nutrientes, exatamente, conservar. E esse produto vai ajudar bastante nesse processo pós-colheita. O transporte dela em freezer? Caminhão refrigerado, temperatura de 4 graus positivo. É a mesma temperatura da câmara fria, que ela vai ser armazenada. Certo? Então esse é um processo por trás de uma rosa. Muita gente ainda não conhece. E hoje eu tive a honra de mostrar para vocês. Okay? De morango silvestre, da ambiente. Os velas aromáticas, água de lençóis, sabonetes artesanais, tudo produzidos aqui mesmo na fazenda.